Bom dia, irmãos. Iniciamos mais uma aula da nossa série sobre oração, da nossa classe Heróis da Fé, onde hoje estaremos estudando mais uma pequena porção a respeito da oração, hoje no que diz respeito aos não que recebemos do Senhor. Então, inicialmente, vamos orar pedindo para que Deus nos dê a sabedoria e o entendimento acerca dessa aula mais uma vez. Deus amado, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, gratos simplesmente porque o Senhor é bom. Agradecemos em todo o tempo porque o Senhor é bom e sabemos que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre nossas vidas. Por isso lhes somos gratos. E somos gratos pela oportunidade que temos nessa manhã, nesse dia, de aprendermos e estudarmos um pouco mais da Tua Palavra. Que sejamos mais uma vez edificados pelo poder da Tua Palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, que é o nosso verdadeiro professor em nossas vidas. Em Teu nome, Jesus, é quem nós oramos e agradecemos. Amém. Então, irmãos, hoje, como disse, estaremos falando sobre a oração e os nãos que recebemos do Senhor. É bastante importante nós termos essa percepção e essa convicção de que Deus nos dá alguns nãos em nossas vidas. Nem sempre a resposta que pedimos a Deus ou as situações que colocamos diante do Senhor nos são atendidas da forma como esperamos ou imaginamos. E isso nós entendemos como um não de Deus. Então vamos ao nosso objetivo da nossa aula de hoje. Nossa aula hoje é bastante breve, mas bastante intrigante, vamos assim dizer. Então o primeiro objetivo é compreender que nem sempre as nossas orações são atendidas. Outro objetivo, compreender que Deus tem sempre algo melhor para nós. E o terceiro objetivo, renovar a sua esperança quando o não de Deus chegar. Então são três objetivos. O primeiro é nós entendermos que as orações nem sempre nos são atendidas, pelo menos não da forma como imaginamos ou da forma como desejamos. Compreender que com esse não que nós recebemos do Senhor, é porque Ele tem um propósito e algo sempre melhor para as nossas vidas. E renovar a sua esperança, a minha esperança, quando o não de Deus chegar. Então, diante disso, nós vamos fazer alguns levantamentos, alguns questionamentos sobre essa situação. Nosso textuário encontra-se em Isaías 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então esse é o nosso textuário, um texto bastante conhecido, bastante citado, onde nós vemos e percebemos que a vontade do Senhor é maior e é melhor do que a nossa vontade. O desejo do Senhor para as nossas vidas é melhor do que o que nós imaginamos. Os nossos pensamentos são inferiores aos pensamentos do Senhor, porque os pensamentos dele são superiores, são mais altos do que os nossos. Então, diante disso, eu faço uma pergunta para os irmãos. Alguma vez você já recebeu um não de Deus? Eu acredito que todos nós que nos colocamos diante do Senhor em oração, uma ou muitas vezes já recebemos um não de Deus. Mas diante desse não, qual foi a nossa atitude? Qual foi a sua atitude? Ficou frustrado? Questionou a Deus porque Ele não atendeu a sua oração? Ou ficou afinado com o não de Deus?
e entendeu esse não como bênção. Então, nessas 5 questões que nós temos aqui, alguns pontos nós levantamos, né? Sobre a nossa atitude. Colocamos Deus à prova quando recebemos o não dele? Questionamos até mesmo a paternidade ou a bondade do Senhor? Ou com isso, nós entendemos, no final das contas, esse não como bênção, porque a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Então, é um momento de compartilharmos, né, essas experiências. Como não estamos tendo a possibilidade de fazer isso pessoalmente, eu levanto os questionamentos para que reflitam em casa. Então, o fato de Deus responder às orações do seu povo não significa que Deus sempre dirá sim. Aqui nós temos que entender o seguinte: Deus responde às nossas orações, porém, nem sempre a resposta será sim. A gente costuma brincar que Deus, ele não é o gênio da lâmpada, em que sempre que precisamos ou queremos de algo, vamos lá, esfregamos a lâmpada, sai o gênio e nós fazemos o nosso pedido que prontamente será atendido. Deus não é assim, né? Então, diante disso, dessa situação, algumas vezes, nós teremos que lidar com 2 pontos. O primeiro que está em amarelo na tela, a espera. Deus nos diz, agora não, espere. Ou até mesmo com o não de Deus. Não, não é agora, não é isso. Perdão. Então, são 2 situações que nós teremos que lidar no decorrer da nossa vida. A espera e o não de Deus. Né? A espera pode ser para o sim, como pode ser para o não também. Mas com essas situações nós precisamos sim lidar. Possíveis razões que podem estar por trás dos nãos de Deus. Em Hebreus 4:13, os irmãos podem estar abrindo suas Bíblias, eu irei ler aqui. Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz assim: E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele quem temos de tratar. Então, Deus Deus vê o que nós não conseguimos enxergar. Nada pode ser ocultado a Deus. Quando Deus diz não, Ele não diz não pelo não puramente, pura e simplesmente. Ele tem todos os elementos nas suas mãos que o embasam, por assim dizer, para dizer o não. Então, esse é um dos motivos, uma das possíveis razões que Deus muitas vezes nos dá o não. Um não, como colocamos no questionamento anterior, pode ser uma bênção, porque esse não que recebemos do Senhor naquele momento pode estar sendo um livramento de algo para o futuro. Aqui nós temos um texto, né, retirado da internet, para refletirmos. E Deus disse não. Eu pedi para remover o meu orgulho. Deus disse não. Ele disse que não era tarefa dele, mas que era para eu abrir mão. Eu pedi para Deus para tornar o meu irmão paraplégico em uma criança normal. E Deus disse não. Ele disse que o espírito é imortal e o corpo é temporário. Eu pedi a Deus para me dar paciência. E Deus disse não. Ele disse que a paciência é um subproduto da tribulação. Ela não é dada, é conquistada. Eu pedi a Deus para me dar felicidade. E Deus disse não. Ele disse que me dá bênçãos. A felicidade depende de mim. Eu pedi a Deus para dividir a minha dor com Ele. E Deus disse não. Ele me disse que o sofrimento nos afasta de coisas mundanas e nos deixa mais perto dele. Eu pedi a Deus para fazer meu espírito crescer. E Deus disse
Não. Ele disse que eu devo crescer por meus esforços, mas ele aparará as minhas arestas para que eu frutifique. Eu perguntei a Deus se ele me amava, e ele me disse: sim, agora e sempre. Eu pedi a Deus para me ajudar a amar os outros tanto quanto ele me ama, e Deus disse: ah, finalmente você entendeu. Então, um simples texto, né? Uma mensagem extraída da internet, em que há um diálogo, né, entre uma pessoa e Deus, em que a pessoa faz alguns pedidos e Deus sempre responde com não, não, não. Chega um ponto em que a pessoa pergunta se, com tantos nãos, a pessoa pergunta para Deus se ele o ama. E Deus responde: sim, eu o amo, agora e sempre. E daí, né, a pessoa pede para Deus a ajuda para amar uns aos outros quanto Ele me ama, quanto Deus me ama. E aí Deus, agora sim, responde dizendo: agora sim, você entendeu quem eu sou e o que eu sou. Então, diante dos nãos que Deus coloca para nós, que Deus nos coloca, qual é a nossa ação? Quais são as nossas ações? Porque nem sempre as nossas orações são atendidas. Em Isaías 55, versículos 8 e 9, que nós já lemos, vamos ler de novo, que é o nosso textual. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus, ele tem a sua maneira de fazer as coisas. E tudo o que Deus faz é muito, muito, mas muito melhor e mais elevado em qualidade. Isto é, o que Deus faz é muito melhor e muito mais completo e muito mais satisfatório do que nós podemos imaginar. Então, por isso é que muitas vezes nós recebemos o não do Senhor, porque Ele tem algo muito melhor para as nossas vidas. Como Paulo, você pode afirmar? Primeira afirmação: sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentado escassez. Texto lá de Filipenses 4:12. Sei conviver com os nãos de Deus. Sei que Deus está muito mais interessado no meu crescimento do que no meu conforto. Então aqui são alguns pontos, né, em que podemos questionar, né? Será que podemos afirmar como Paulo afirmou, que sabemos viver em todas as circunstâncias, com o muito, com o pouco, na fartura, na fome, tendo muito ou passando por escassez, sabendo viver com os nãos do Senhor e sabendo que Deus está muito mais interessado no meu crescimento do que no meu conforto. São tantas as situações das nossas vidas, principalmente no que diz respeito a bens materiais que muitas vezes nós colocamos diante do Senhor, clamamos ao Senhor e Deus vai nos dizendo não, não, não. Isso nos dá crescimento e sabemos que ao final Deus dá o conforto também necessário que desejamos. Então Deus está sim interessado muito mais no meu crescimento, mas como Pai, Ele não nos deixa de lado, não nos deixa fora a questão do nosso conforto, né? Deus é Pai, né? E qual pai que não quer o bem, o conforto também dos seus filhos? Mateus 26:39, nós vemos que Deus tem o seu próprio propósito. Em Mateus 26, versículo 39, diz assim: indo um pouco para diante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice,
Toda vida não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, nós vemos aqui a oração como um ato de submissão. Submissão de quem aprendeu a acolher a vontade do Pai, no caso de Jesus, né, como sendo sua. Não é a minha vontade que está em questão. Não é o que eu quero ou o que eu desejo que está em questão, mas sim a vontade do Senhor sobre nossas vidas. Ainda em 2 Coríntios, versículo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18, nós vemos que, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então aqui nós temos a promessa do Senhor, o propósito do Senhor e o peso da glória. Por isso que muitas vezes ouvimos e recebemos não. Principalmente porque as coisas que vemos, elas são temporais, são passageiras. Então nós precisamos ter em mente que nem sempre Deus explica os porquês de não atender às nossas orações. Mas, no tempo certo, Ele nos dá o entendimento e nos dá a bênção acerca daquele motivo, vamos assim dizer, da oração. Outro ponto que nós temos que levar em conta é o sofrer em benefício de outra pessoa. Muitas vezes na nossa vida, nós seremos chamados e somos chamados a enfrentar momentos difíceis por algo ou por alguém. Nós temos que passar por lutas e por tribulações em certas situações que não necessariamente são nossas, que são de outros ou por outros. Então, enfrentamos momentos difíceis por algo ou por alguém. Então, é uma dificuldade que não necessariamente é nossa, é minha. E daí eu coloco aqui como uma vivência de experiências concretas. Você já enfrentou uma situação difícil por algo ou por alguém? Eu creio que certamente sim. Né? Isso é uma característica nossa do ser humano e que muitas vezes nos deparamos e nos colocamos em situações assim. Então, todas as vezes que Deus disser não, Ele dispensará a sua graça, Ele nos dispensa a sua graça. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O não de Deus, ele vem acompanhado da manifestação da graça na vida de Paulo, da mesma forma nas nossas vidas. E ainda em 1 Coríntios 10, 13, 1 Coríntios 10, 13, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que podais suportar. Quando Deus diz não para alguma coisa, Ele diz sim para nós. Deus nos nega algo, alguma coisa, mas Ele diz sim para nós, porque Ele sabe o possível mal que aquela coisa, vamos assim dizer, essa alguma coisa, poderia vir a nos causar ou até mesmo a nos distanciar do Senhor. Então Ele diz não para esta coisa ou esta situação, mas Ele diz sim para nós, porque somos dependentes da graça de Deus. E, para concluirmos, quando o não de Deus chegar, nós não devemos nos desesperar, bem ao contrário. Devemos renovar as nossas esperanças, porque Ele trabalha em todas as coisas para o nosso bem. Ainda que Ele nos leve para o deserto, ou pelos vales,
ou pelas ondas, ou pelos rios, ou até mesmo pelo fogo. Mas ele tem um propósito em mente: nos transformar à imagem de Jesus Cristo. Então, todas as nossas lutas, todas as nossas tribulações, todos os nãos que nós entendemos como tribulações, têm um único propósito: nos transformar à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Com isso, nós deixamos a atividade de suplemento, nossa penúltima aula desse trimestre, onde o motivo da oração é o seguinte: lidar com a espera e o não de Deus em muitas situações. É o nosso espaço de oração e é extremamente importante nós aprendermos a lidar com a espera e com o não de Deus. Porque são inúmeras as situações em que nós nos deparamos nesse contexto. E muitas vezes nós não sabemos lidar com essa espera e com o não de Deus. Então que nós possamos aprender em mais essa semana de oração a lidar com a espera e o não de Deus. Com isso nós encerramos, irmãos, essa nossa aula. Desejo a todos uma boa semana. Que Deus os abençoe.